Esse é o Quarto de Cima, estamos de volta. Tive aí 1 semana, 2 semanas de ausência, viajei fazendo trabalhos e tal, mas estamos de volta aqui e hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho grande admiração, um irmão de comunidade, um sacerdote, uma pessoa que tem uma participação muito importante na história da comunidade Shalom, na música da Igreja Católica, principalmente na música da comunidade Shalom. Estou aqui com o Padre Almeida. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria poder estar com você nessa nova era digital, onde a gente pode, através desses meios, colaborar com a evangelização, né, com o nosso testemunho de vida, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Muito obrigado por me convidar. Poxa, para mim é uma alegria. Eu, como sou ministro de música no Shalom desde 2005, para mim parece ser pouco, mas na verdade já tem quase 16 aninhos aí, né? Para o pessoal mais novo é muito. Mas eu tenho uma experiência muito forte. A minha experiência de conversão mais importante foi no primeiro acampamento que eu fiz, logo no início de 2006, no Rio. Eu sou do Rio e ingressei na obra no Shalom do Rio de Janeiro. Fizemos o acampamento e, para mim, tive experiência muito forte com a música da comunidade, principalmente missionária Shalom. Fiz também nesse acampamento um show com Davidson Silva, então a música me marca muito. E é interessante que eu costumo falar isso porque eu produzo música católica, principalmente para o Shalom, mas os meus laços afetivos estão nas músicas que fizeram parte do meu início, não nas que eu faço hoje, entendeu? E para algumas pessoas as que eu faço hoje têm alguma ligação emocional. E é muito interessante. Então as músicas que têm participação sua também são muito importantes. Eu tinha perguntado para o de Fábio, como eu falei, né? Ele disse, ele chegou a gravar Contou a Mão, Basta Acreditar, Vamos Cantar e Celebrar a Presença de Deus Entre Nós. Tem tanta coisa interessante, né? Mas eu queria começar do começo, se a gente puder. Como é que foi o teu início, assim, chamado para sacerdócio até entrar no Shalom? Eu não sei direito essa história. Sim, eu sou de família católica, né? Sobretudo minha mãe é muito piedosa, muito católica. E eu fui formado nessa graça, né, de ter uma família cristã católica. Mas eu como muitos jovens, a gente diz que depois do crisma, a pessoa se crisma e vai embora, né? Eu sou um desses também que recebi o crisma e me afastei da igreja, né? Depois dos 15 anos eu deixei de ir para a missa, deixei de participar de algumas reuniões de jovens, do grupo de jovens que eu participava, que teve origem no Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. E aí eu fui me afastando e conhecendo o mundo, conhecendo os prazeres do mundo, a vida do mundo, festas, aquelas coisas, né, normais, bebida. E tive uma certa experiência também com drogas, não drogas pesadas, mas com maconha, né? Sim. E aí eu me afastei muito da igreja e isso fez com que minha fé fosse abalada, né? Eu me abalei muito. E nessa vida de festa, de farra, de prazer, eu fui para um carnaval em Recife, em 1987. Eu tinha 22 anos de idade. E lá em Recife, então, eu tive o carnaval, digamos assim, 100% pernambucano, né? Com tudo que o carnaval de Pernambuco oferece. Sim. Mas no último dia eu estava destruído, digamos assim, emocionalmente, até fisicamente eu estava esgotado, né? E ali eu tive uma experiência assim da fragilidade humana, né? Eu fiquei desacordado um tempo, e quando acordei com lapsos de memória grave, e não me lembrava das coisas, não me lembrava de nada. Eu estava praticamente sozinho naquela madrugada, amanhecendo o dia na calçada da praia de Boa Viagem. Caramba! E ali eu tive uma experiência assim muito, muito difícil, né? Eu me lembro que eu fui tomar um banho de mar para ver se eu conseguia
respirar e lembrar de alguma coisa, e assim eu fiz, tomei um banho de mar e fui respirando aos poucos e me lembrando do que eu estava fazendo ali, onde era que eu estava, que lugar era aquele, onde eu estava hospedado, e tudo foi voltando, mas junto com essa memória que voltou a funcionar, começou a vir também um grande pânico, né, uma síndrome de pânico muito forte, e aí eu fui caminhando para a casa onde eu estava hospedado, consegui chegar lá, chegando lá eu me tranquei e não quis abrir a porta para ninguém. Na madrugada seguinte, passando a noite toda em claro e tendo essas sensações terríveis de medo, de pânico, de pensamentos negativos, até um certo grau de alucinação, eu via coisas e via coisas estranhas. E de madrugada, no outro dia, eu fui para o telefone, na época, telefone público. Orelhão, né? Orelhão, hoje quase a gente não vê mais, né? Ou quase não tem mais. Quando tem é só de museu, né? Naquelas cidades históricas, folclóricas, que o pessoal vai, o turista vai. Aí olha ali um orelhão colorido, para o pessoal lembrar o que era um orelhão. Eu lembro que a gente fazia fila no orelhão, ficava com um monte de ficha na mão para poder falar, né? Eu lembro muito disso. E aí de madrugada eu liguei para minha mãe e disse, olha, eu estou aqui, mas eu não consigo fazer nada, me ajude tudo. Aí ela, meu filho, o que está acontecendo e tal. Aí eu desliguei também com medo, estava com muito medo de tudo, desliguei, não consegui dizer direito as coisas, mas aí ela, mãe é mãe, né? Ela, mãe conhece, né? E aí ela conseguiu vir daqui para Recife. Na verdade, a gente estava ainda morando em São Luís na época. Eu passei um tempo da minha vida morando em São Luís, aí ela foi de São Luís para Recife, e lá ela chegou e tentou conversar comigo, eu dentro do quarto e ela fora, e eu me lembro que eu desconfiei da minha própria mãe, achei também que ela poderia estar envolvida em algum plano para me matar, alguma coisa assim, uma coisa totalmente fora de... Perseguição total, né? E aí o que acabou acontecendo é que ela mandou abrir a porta, arrombar, e me levaram para uma clínica psiquiátrica. E eu fui, passei 3 dias numa clínica psiquiátrica, e lá é muito ruim, né, porque você vê aquele clima, né? Aquele gente clima em péssimo estado lá também, né? Aquelas pessoas realmente para baixo, e o ambiente e o rosto das pessoas é muito, muito triste mesmo, aquilo que a gente vê ali dentro dessas clínicas. E eu me lembro que no 3º dia eu disse para eles, para minha mãe e para meu pai, eu disse, olha, vocês me tiram daqui, porque meu pai chegou depois, né? E no 3º dia que eu estava lá, meu pai foi me visitar, e eu não tinha como ter companhia de ninguém na clínica, eles iam me visitar, e nesse 3º dia os 2 foram me visitar, e eu pedi a eles que me tirassem dali, eles me ouviram, né? E me tiraram dali, me trouxeram de volta, e aí na volta, o desafio de voltar à vida normal, né? Que eu vivia antes, aí eu não consegui, digamos assim, assimilar e aceitar e entender tudo que tinha acontecido, e isso me levou numa depressão muito forte, muito grande, que me fez deixar trabalho, deixar faculdade, tudo que eu fazia, eu fiquei em casa trancado, não quis mais saber de nada. Sim. E aí eu tentei um suicídio com um revólver que tinha de um tio meu lá em casa. Um tio meu estava lá em casa hospedado, e eu tentei com o revólver dele me suicidar. Na noite anterior eu tinha feito uma carta de despedida para os meus pais, tentando tirar deles a culpa de qualquer coisa que eles pudessem se culpar, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Com certeza. E aí eu fiz a tentativa de me matar com o revólver na mão. Na noite anterior também minha mãe tinha me dado um terço, e eu segurava o terço com a mão esquerda e segurava a arma com a mão direita no ouvido e tentava me matar, e a arma não disparava, né? Hoje eu sei que Nossa Senhora, que estava aqui na mão do meu coração, né, na mão esquerda, com o terço que minha mãe tinha me dado, ela não permitiu que o gatilho disparasse, que o revólver disparasse, né?
Você tentava atirar e não dava certo? Eu tentava fazer força e ficava todo suado, me tremendo, fazendo força e não disparava, o gatilho não disparava. Caramba. E aí hoje eu conto para todo mundo, já dei testemunho em encontros grandes, na revista Shalom, em televisão, na Canção Nova, isso já faz, eu tinha 22 anos, eu estou com 56 anos, né? Já faz então 34 anos, né? Ou mais. E aí eu já dei muitos testemunhos dessa experiência que eu tive. Quando eu estava em casa em depressão, eu fiquei mais ou menos 10 a 15 dias em depressão em casa, e foi o grupo do Shalom, que em 87 estava começando, né? O Shalom não tinha nenhuma missão e o pessoal ia para as missões, fazia a missão no final de semana e voltava, né? Então eles foram para São Luís, eu estava morando lá, fizeram a missão lá de final de semana e eu fiz o seminário. Nesse seminário eu tive uma experiência muito grande com o amor de Deus, muito forte com o perdão de Deus, né? Me senti muito perdoado, eu me sentia muito culpado, assim, pelas coisas erradas que eu fazia, né? Tanto na área do honrar pai e mãe, eu era muito insubmisso, muito desobediente, tratava muito mal meu pai e minha mãe, né? E também pecados na área da sexualidade e tantos outros pecados. Eu brigava muito, gostava muito de briga, brigava muito em festa, né? Para acabar uma festa era bem rapidinho com meus colegas, a gente fechava uma festa, fechava uma boate. Chegava para terminar, né? Fechava uma boate. E aí eu me senti muito perdoado por Deus de todos esses males, né, que eu tinha feito para mim mesmo e para os outros. E eu me lembro que entrei no grupo de oração depois desse seminário, e a minha primeira experiência de confissão, logo no início, nas primeiras semanas deste grupo de oração, foi marcante. Eu nunca esqueço o sacerdote, padre Tarsilo, ele é gaúcho, não sei se ainda está vivo, deoniano. Ele me fez uma confissão magnífica, maravilhosa, e eu me senti refeito, recriado naquela confissão. E tudo isso foi, digamos assim, dando uma base para o que depois eu ia descobrir, né, do meu sacerdócio. Essas experiências com Deus, com os sacramentos, eu ia muito, eu comecei a ir para a missa diária. Eu me lembro que eu voltei a trabalhar, e aí eu comecei a produzir muito, porque com Deus eu conseguia fazer as coisas, eu conseguia estudar melhor na faculdade e tudo, comecei a produzir muito. E eu não deixava de ir para a missa bem cedo para poder ser a primeira coisa do dia. E eu me lembro que eu ia para a missa 6:30 da manhã, já tendo rezado 1 hora, né? Eu acordava às 5 horas da manhã, rezava de 5 e pouco até 6:15, aí ia para a missa 6:30, da missa eu saía, tomava um café do lado do escritório, e aí já começava a trabalhar, faculdade à noite, comecei a produzir muito, mas também, ao mesmo tempo, foi crescendo em mim o desejo de ser mais de Deus e ser mais dedicado a Deus. Eu fui digamos assim, me responsabilizando, assumindo responsabilidades com a renovação carismática, porque na época não tinha Shalom em São Luís. E aí eu fui assumindo cargos de coordenação, coordenei a música da renovação de São Luís, depois coordenei a música da renovação do Maranhão, do estado, depois coordenei isso em jovens. Paróquia, como é? Isso era grupo da renovação carismática das paróquias. Mas, padre, nessa época, só uma pergunta, nessa época que você começou a ir à missa, a fazer uma série de atividades até o final do dia, você sentia que isso era importante para preencher todo o seu tempo, para não ficar ocioso e de repente voltar a hábitos anteriores? Era mais ou menos isso? Não. Não. Eu tive uma experiência muito forte de Deus que mudou minha vida totalmente. Todos os desejos e anseios que eu tinha no mundo, como se tivesse apagado. Eu queria ser santo, eu queria produzir e trabalhar porque eu queria ser santo, eu queria viver uma vida diferente, eu queria constituir uma família. Tudo mudou tudo na minha vida, totalmente. Concepção de vida, plano de vida. Na verdade eu não tinha plano de vida, né? Eu vivia a vida a cada dia com o prazer que a vida me dava, né? Eu não tinha nem plano. Eu, um jovem de 22 anos, ganhava meu dinheiro, gastava todo, eu me endividava e papai me ajudava a pagar minha dívida. E essa experiência de fundo de poço, você acha que também te ajuda a ir para o extremo oposto e ter uma experiência forte com a misericórdia de Deus? Por que eu pergunto isso? Porque eu me lembro quando no início da obra,
Eu uma vez partilhei com um irmão nosso da comunidade de vida, o Darlan, que eu acho que ele era meu acompanhador na época. E eu falei, olha, eu vejo as pessoas dando testemunhos fortíssimos e eu não tenho um testemunho assim muito forte para dizer, olha, eu saí assim de uma situação terrível e hoje... E eu sempre fiquei com uma impressão, hoje em dia eu tenho menos, né? Mas de que por não ter tido uma experiência muito, vamos dizer, infeliz anteriormente, a conversão não seria tão radical assim. Você acha que tem a ver isso ou não? Não, eu acho que não são formas, digamos assim, determinadas como medidas, né? Eu acho que cada pessoa tem sua história e Deus permite que cada um passe com aquilo que precisa passar, né? Eu acho que uma conversão que vai do fundo do poço, digamos, como eu experimentei, né? O fundo do poço, tentativa de suicídio, a uma experiência de céu, né? Uma experiência de alegria espiritual que não tem nada que descreva o que eu senti de bom, de belo, de maravilhoso, de feliz, de alegre. Eu acho que isso aí aconteceu comigo porque eu precisava disso, né? A santidade que Deus chama você, e chama a mim, e chama qualquer outro, é a santidade dele, né? Deus quer que a gente seja santo como ele é santo. Então, sede santos porque eu, vosso Pai, sou santo. Então, esse processo e esse caminho de santidade, cada um tem um seu, mas é interessante quem vive isso que eu vivi. Muitos viveram, né? Vão lá no fundo do poço e depois tem uma experiência muito grande do amor e da misericórdia de Deus. Mas aí, continuando esse caminho da história, que eu acho que é interrompida, né? Pronto, aí eu cheguei, comecei a trabalhar muito e eu comecei a fazer um processo de 7 anos em que, ao invés de eu querer, trabalhando muito, estudando, fazendo faculdade, tendo horário de tudo e responsabilidade de tudo, ao invés de eu ir cada vez mais me capacitando para um futuro no mundo, eu fui digamos assim, me comprometendo e assumindo responsabilidades com a igreja, com a paróquia, com a renovação carismática estadual do Maranhão, e eu fui tomando a frente de muitas coisas, e isso culminou na renovação. Eu falava muito de comunidade, a gente não tinha um referencial de comunidade em São Luís na época, enquanto Fortaleza já estava com Shalom, Recado, Grão de Trigo. Sim. E eu acho que esses três, né, essas 3 grandes comunidades, que na época eram grandes, né? Hoje, a gente olhando para o Shalom, era pequeno na época, mas eram 3 comunidades mais ou menos do mesmo tamanho e que cresciam juntos. Eram principalmente em Fortaleza. Assim, Fortaleza era Shalom, Recado e Grão de Trigo. Logo depois veio a Face de Cristo, né? E aí, eu lá em São Luís, a gente não tinha essa referência de comunidade. E as pessoas, como eu falava muito, eu vinha muito, minha família é cearense, eu vinha muito aqui, tinha muito contato com o Shalom, eu já era um amigo do Shalom, antes de ter o setor amigo do Shalom, eu já era um amigo do Shalom, né? E aí eu passava muito essa experiência de comunidade, sobretudo de Shalom, e aí a renovação carismática chegou e disse, olha, ou você acaba com essa história de comunidade, começando logo uma comunidade, você tem que começar, ou, porque na verdade eles tinham muito ciúme, né? As pessoas iam deixando os grupos de oração e fazendo parte do nosso grupo, que era mais dado à comunidade. E acontece ainda hoje, né, de ter padres que reclamam assim um pouco, né? Aí eles pegaram e disseram, não, vamos fazer uma reunião com a coordenação geral da renovação e a gente vai lhe chamar. Eu fazia parte do núcleo, né, mas era mais envolvido na parte de música e de juventude, mas nesse dia eles chamaram todo o conselho da renovação, fizeram uma oração, e essa oração foi muito forte, e eu, sem pretensão nenhuma, aceitei começar uma comunidade, sabendo que eu não tinha carisma original de fundar nenhuma coisa nova, né? Eu me apaixonava pela forma de vida das comunidades novas, sobretudo do Shalom, e achava que o Shalom deveria ir para São Luís, mas tinha gente que não queria. Então, fizeram essa oração, a oração saiu com palavras muito fortes, e eu, obedecendo a Deus, obedecendo um pouco também essa questão dos coordenadores da renovação, comecei uma comunidade em São Luís, chamada Comunidade, imagine o nome, Comunidade da Paz, né? Comunidade da Paz, né? Sim. E aí a gente começou a Comunidade familiar, da Paz. Não? E com 3 anos de Comunidade da Paz, eu estava à frente, junto com o núcleo e depois as pessoas que iam fazendo parte da comunidade. Com 3 anos que eu estava à frente da comunidade, com
com casa já de centro de evangelização, com trailer de lanchonete numa pracinha movimentada de São Luís, com uma livraria num ponto comercial, um dos melhores pontos comerciais de São Luís, uma livraria montada, a comunidade funcionando e tudo. Quando estava a coisa funcionando, eu fui rezar um dia, como todos os dias eu rezava, e Deus disse: deixa tudo e vai para a terra que eu te dei. Eu sou cearense, né? Essa palavra Deus deu a Abraão, né? Sim. Abraão, deixa a tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas aí eu tomei para mim como a terra que Deus queria que eu fosse o Ceará, Fortaleza, eu nasci aqui. E aí essa palavra foi tão forte que eu acho que com 2 meses que Deus me deu essa palavra, estava tudo resolvido e eu já estava praticamente aqui em Fortaleza fazendo a experiência na comunidade de vida, né? Então foi e aí na época rápido, não assim, tinha um processo que tem hoje, né? Na época não tinha aquele processo que tem hoje. Não tinha não. Não tinha vocacional não. O que tinha, que digamos assim, era uma semente do vocacional, eram cartinhas que a Jaqueline Matias, e depois ela e a Cassandra, ajudando ela quando começou a aumentar o número, eles faziam cartinhas para nós e nós respondíamos as cartas de próprio punho, né? Então, manda pelo correio. Aí quando quer falar, liga pelo telefone, só tinha fixo, então você liga do telefone fixo, sim, conversa com a pessoa. Eles tinham esse acompanhamento, que hoje é o vocacional, né? E a Jaque foi quem me acompanhou. Mas já ingressava consagrando ou ficava ainda ali pela obra? Não, na época que eu entrei eu entrei só em 94 na comunidade de vida, eu conheci lá no seminário em 87, e 7 anos depois, 94, eu entrei na comunidade de vida. Nesse período que eu entrei, já tinha passado aquela primeira fase que o pessoal entrava se consagrando. Precisamente o meu ano foi o ano da mudança de estrutura, porque eles passaram entre a fase que entrava e consagrava e a fase que nós temos hoje de postulantado, discipulado e consagração. Houve uma fase um pouco de transição e que eles entravam, aí faziam um ano que ele chamava primeiro ano, né? Sim. E recebia um sinal. Alguns anos eles recebiam um sinal, eu não sei identificar. E eu cheguei no último ano dessa fase de primeiro ano, que eles iam fazer a experiência da nova formação, postulantado, discipulado, que na época chamava noviciado, e consagração. Então eu peguei E já existiam as casas de noviciado? Quando eu entrei na comunidade, eu entrei para fazer o primeiro ano. Quando eu cheguei lá, eu soube que ia ter um postulantado. E lá dentro, disseram também que ia ter um noviciado. Então não tinha estrutura, a gente foi montando, tateando, tudo novo, era tudo novo. A casa tinha de noviciado já ou não? Estava para acontecer? A casa que eu morei, lá no Pacajus, que até hoje é a casa de discipulado, eu morei, no primeiro ano eu morei dormindo lá à noite e indo para a cidade, porque o primeiro ano ainda era lá na cidade de Pacajus, com horários normais de uma missão que de manhã reza, de tarde trabalha, de noite tem alguns dias de trabalho, convivência e tal. Era assim a estrutura. Então eu só dormia na fazenda, porque o Pedro José tinha dado a casa da fazenda para a gente morar, e aí os rapazes dormiam na fazenda, as meninas dormiam na cidade, e a gente ia todo dia, passava o dia lá, almoçava lá e só vinha dormir. Aí depois, com 4, 5 meses, todo mundo da cidade de Pacajus, que era do primeiro ano, ficou lá a missão dos irmãos consagrados, e o pessoal do primeiro ano veio todo mundo para a fazenda. Aí a gente adaptou a fazenda, eu me lembro que só tinha 2 casas antigas lá. Quem conhece o discipulado de Pacajus sabe que lá tem 2 casas bem antigas, uma que fica do lado da igreja, que era como é que chama, coisa de saúde, o posto de saúde. Sim. E uma outra casa bem grande, que é onde tem um corredor bem amplo, bem grande, que ali é uma escola, era a escola. Essa estrutura, igreja, posto de saúde e escola, era da cidadezinha que tinha na fazenda na frente. Na frente tinha uma vila de mais de 80 casas, que era uma mini cidade, que era dos funcionários da fazenda de caju. Na época que a coleta de caju era manual e tudo era manual, eles tinham muitos funcionários e eles fizeram essa cidade. Então nós tínhamos essa estrutura, foi dada pelo Pedro José, que era o dono da Jandaia, né, do suco Jandaia, e nós fomos morar lá. Então, quando eu fui morar lá, a gente teve que adaptar tudo, a casa estava muito suja, tinha muito gado que
que fazia cocô na casa, a gente teve que tirar todo aquele sujo, e eu participei desse primeiro momento ali da fazenda Guarani em Pacajus. É essa casa que fica em frente onde se faz o acampamento hoje em dia, Acampamento, né? exatamente. Que logo no terreno do Jandaia até hoje, né? Todo aquele terreno de um lado e do outro da pista é deles. Sim, ali dois, é né? muito grande, vai não sei quantos hectares de um lado e do outro da pista, eles têm muitos cajueiros plantados, e aquela areazinha ali, na frente do acampamento, que fica do lado da igreja, foi dada toda para a comunidade. Eu não sei se é nessa casa, mas o pessoal que faz discipulado lá, eu acho que é lá, diz que tem uma árvore bem lonjona, assim. Aí, às vezes, a pessoa vai sozinha para rezar, aí pode ficar bem à vontade para gritar com Deus que ninguém ouve. O pessoal vai lá para lá longe para gritar lá. É ótimo. Pois é. Aí, então, foi lá naquela casa, né, que você fez. Foram 2 anos de noviciado? Sim, eu entrei na comunidade quando eu fui para a comunidade de Shalom, porque eu não me identificava com as formas de ser da igreja. Na igreja, se você quisesse ser um religioso, ou você ia ser padre ou ia ser freira. Não tinha como você ter outras opções. Né? Ou era padre, ou era freira, ou religioso, se fosse homem, né? Agora imagine em 82, quando Moisés fundou, que ia ser leigo e comunidade de leigos era um troço ainda mais gritante, né? Estava começando na igreja, né? O Shalom Canção é um Nova, dos mais antigos. Canção Nova, um pouquinho mais antigo do que o Shalom, aí tinha outras expressões no exterior, na França, e aí talvez na Itália também estava nascendo algumas. Aí eu fiz essa experiência de Deus de formação na comunidade, e eu entrei nela porque eu queria me casar. Eu tinha, digamos assim, sido criado e formado para me casar. Apesar de que minha mãe sempre, de vez em quando, mostrava um certo desejo muito, digamos assim, ela fazia com muita prudência, de que eu fosse sacerdote. Nossa, ela já sentia, então. Mas eu fui criado para me casar, e eu queria me casar, e no Shalom eu poderia me casar e ser todo de Deus. Então, quando eu deixei meus negócios, né, os negócios do meu pai, que eu trabalhava com ele, faculdade e tudo, eu deixei porque lá no Shalom eu poderia me casar e servir a Deus. Eu queria ter uma família com filhos, e foi na experiência da comunidade, do carisma, do aprofundamento da vida espiritual, das vocações, os santos, né, a vida dos santos, que eu fui descobrindo o meu chamado ao sacerdócio, que Deus me chamava ao sacerdócio. E aí, quando eu fui fazendo essa descoberta, começou a vir momentos que eu passei ao longo dessa história que eu contei, como aquela missa de 6:30 da manhã que eu assistia, quando eu era jovem, empresário e tudo. Quando eu olhava para o sacerdote consagrando Cristo no altar, eu me sentia como que atraído, sabe? Eu sentia que aquele gesto e aquela oração do sacerdote e a imposição das mãos e a transubstanciação é como se me arrancasse dali da minha cadeira onde eu estava e me levasse para o altar junto com o padre. Mas isso aí passou, né? Depois passou e eu fui vivendo na renovação e tudo. Mas de vez em quando Deus me falava sobre o sacerdócio. Só que eu insistia no casamento. E no Shalom eu pude pegar, digamos, essa vocação escondida, né? E cheia de medos e cheia de questionamentos. Um pouco também pela minha experiência de mundo, de como por exemplo, uma coisa que me deixava às vezes muito tenso e preocupado, como é que eu vou encarar um celibato sacerdotal que eu tenho que fazer livremente, mas tenho que fazer para ser padre? Eu cheguei a brincar com Moisés uma vez, nesse período que eu estava decidindo. Eu disse: Moisés, a comunidade já tem casa lá no Oriente, onde a igreja do Oriente pode tem comunhão casar com o Papa, e os homens casados lá podem ser padres. Eu vou me casar aqui, você me manda para lá, e lá casado eu vou ser padre. É um bom plano, Um bom plano. Aí o Moisés começava a rir e dizer: não, esses são seus planos, mas os planos de Deus são podem melhores. não ser esses. Então, se você está se sentindo chamado ao sacerdócio, você está se sentindo chamado aqui no Ocidente, você não está no Oriente. Eu digo: mas a comunidade não tem casa no Oriente? Tem, mas você está aqui no Ocidente. Tenta negociar ali alguma coisa, né? Aí acabou que eu
fui acolhendo a história do celibato na igreja, a riqueza que é, a beleza que é, e fui descobrindo que eu tinha esse chamado, né? Apesar das feridas do mundo, eu tinha esse chamado ao celibato sacerdotal, né? Eu tenho uma questão também interessante quanto a sacerdócio. Eu lembro que eu tinha 11 anos, eu estava num retiro no Maracanãzinho. Minha mãe, meu pai, sempre foram assim de ministrar. Minha mãe sempre foi ministra de música, desde que eu sou muito neném. Então eu sempre fui crescendo por perto desse ambiente. Eles tiveram também um grupo que depois acabou virando Comunidade Sol Maior, depois deixou de existir, era ligado à Comunidade Bom Pastor no Rio. E eu estava nesse retiro uma vez, saí do ambiente, fui para fora, que eu ia ao banheiro e um seminarista me chamou e perguntou, você nunca pensou em entrar para o seminário? E eu fiquei assim, você vê, hoje eu vou fazer 41 anos amanhã, você vê quantos anos tem? 30 anos isso. E eu sempre fiquei com essa questão na cabeça. Com o tempo, né, eu fui vendo que eu era chamado ao matrimônio e me casei em 2012 e sou muito feliz, mas sempre percebi que na missa eu tenho esse movimento também de achar lindo e ter uma atração por esse momento da consagração e tal, como você falou, e eu imagino que talvez todos ou quase todos os homens que vivem perto das coisas de Deus têm uma admiração ao menos, né, pelo sacerdócio, porque é um papel exclusivamente masculino na igreja. É verdade. Né? E muito belo, né? Belíssimo, né? Mas, muito belo. Sem te atrapalhar, só um parêntese. Então eu tive esse lastro, digamos assim, de formação, de vida espiritual, de conteúdo, do que a igreja poderia me oferecer para que eu pudesse crescer no conhecimento do sacerdócio, né? E isso foi decisivo para eu tomar a decisão. Decisivo para eu tomar a decisão foi ótimo, né? Foi, E aí, fiz o pedido oficial, eu estava morando na época em Quixadá, foi a primeira missão que depois de Pacajus eu fui. Eu estava sendo inclusive secretário de Dom Adélio Tomazin, que é um bispo italiano que chamou o Shalom para Quixadá. Hoje ele ainda é vivo, mas não é mais o bispo ordinário, é bispo emérito, mora lá em Quixadá, e já disse que vai morrer lá e vai ser enterrado lá no santuário que ele construiu, né, no Santuário Rainha do Sertão. E lá em Quixadá, com o bispo, com a referência da santidade do bispo, eu pude aprofundar ainda mais a decisão e pedir para ingressar. Eu fiz a filosofia no novo seminário que Dom Adélio abriu, inclusive eu fui da primeira turma da reabertura do seminário diocesano de Quixadá, depois de mais de 40 anos fechado, né, na crise do Vaticano II, onde os sacerdotes deixaram muitos sacerdotes muitos seminaristas saíram dos seminários, isso no Brasil todo. Quixadá também sofreu isso e fechou o seminário, e o seminário de Quixadá chegou a ser um seminário grande, com muitas vocações, e fechou durante muitos anos, e Dom Adélio reabriu o seminário, e eu fui da primeira turma do retorno do seminário de filosofia. E marcante. Fiz a filosofia lá, depois eu vim para Fortaleza, fiz a teologia em Fortaleza, aqui no seminário da Prainha, que hoje é a Faculdade Católica de Fortaleza, e depois me ordenei com 38 anos e encontrei meu lugar na igreja, na comunidade, e sou muito feliz como padre. Interessante. E isso, como é que nasce a música na tua história? Quando eu tinha 14 anos, eu ganhei um violão, né? Minha mãe tocava acordeon. Sim. No colégio, né? Ela fez escola de acordeon no colégio. E minha mãe, ela tinha, né, da família da parte do pai dela e da mãe dela, todos dois eram muito musicais. Os meus avós maternos eram muito musicais, cantavam bem. Minha avó também tocava acordeon, a mãe da minha mãe. Mamãe tocou acordeon, cantava, mamãe era muito entoada, não desafinava. E papai também gostava de cantar, não tão bem como mamãe, mas ele também tinha um jeito para música, né? Sabia entrar num compasso, sabia acompanhar um tom de um violão, de um piano. A afinação ali.
afinado, não tanto como minha mãe. Minha mãe, a afinação dela é perfeita, é quase perfeita, né? Não tem um perfeitíssimo, mas poucos são perfeitíssimos, é você estar aqui para dizer, né? Não, perfeito só Deus mesmo, a gente tenta chegar lá, né? Mas aí ela me colocou num curso de violão. Eu tinha 14 anos e com 15 anos eu já estava tocando. Eu comprava muito aquelas revistinhas de banca de revista, né, com os acordes. Ah, sim, lembro. Né? Eu comprava muito aquilo e na minha época, eu fui influenciado um pouco tanto pelos anos 60 da Bossa Nova, como fui influenciado um pouco do tropicalismo ali dos anos 70, de Caetano, Gil, Gal, esse pessoal. Então a Bossa Nova, a música popular brasileira, o tropicalismo de Gal, de Gil, de Caetano, isso aí foi me formando num estilo assim um pouco desse jeito, né? Uhum. E eu gostava muito de tocar em casa, com papai e mamãe cantando. Papai gostava de tomar uma cerveja no fim de semana, a gente botava na varanda as cadeiras e cantava, chamava os amigos, a família, e eu tocava, né? Eu tocava Seresta em casa. Depois, quando eu ia para os barzinhos, os meus amigos me pediam para tocar nos intervalos do pessoal que tocava profissionalmente nos barzinhos. Uhum. E aí eu dava uma cancha, eu tocava e tudo, aí o pessoal já sabia que no intervalo já me chamava, eu tocava. E aí eu fui tocando. Quando eu tive essa experiência de Deus, eu só mudei, digamos assim, o ramo, né? O nicho. Saí das músicas seculares e comecei então a cantar e tocar músicas cristãs. Sim. Eu não sabia que eu tinha o talento, né, e o dom de compor. E foi assim que eu comecei a tocar as músicas cristãs, que me vieram as músicas, as primeiras composições que não foram, as letras não foram minhas. As minhas primeiras composições, a letra foi do Alberto Paiva. O Alberto Paiva, um irmão muito querido de comunidade, já não faz mais parte da comunidade. Sim. Ele foi um dos responsáveis pela minha entrada na comunidade de vida. Uhum. Ele fez duas músicas, duas letras, e me pediu para musicar. E eu musiquei as duas. Uma delas ficou conhecida só em São Luís, a gente gravou um cassete lá, e a outra foi gravada pelo Shalom, em 93, num cassete chamado Ele é Tudo. Era um cassetezinho que tinha o ostensório na capa, né? Um cassetezinho. E aí eu gravei Vem Apossar-te, que a letra é dele. É a música que diz: vem apossar-te, Senhor, vem apossar-te de mim, vem dominar-me, e tomar-me as forças. E aí foi a primeira música que eu gravei, que eu compus e gravei no Shalom. Compôs a música com a letra dele, né? E aí, você gravou a voz também nessa música? Não. Na época eu mandei a música para Fortaleza, eu ainda estava naquela fase de último ano em São Luís, né? Para vir para cá, mas ainda estava morando lá. E o Alberto Paiva, que fazia parte do Ministério de Música, me pediu essa música para gravar no cassete Ele é Tudo. E aí eu dei a música, né? E aí ele gravou. Quem cantou ela aqui foi uma jovem chamada Mariana. Ela cantava na época no Ministério de Música. Ela não está mais na comunidade. Ela foi, inclusive, membro da comunidade de vida da Canção Nova. Achei que fosse Mariana Morel, irmã do Rafael. Não. É outra Mariana, né? Ela tem uma irmã aqui que a gente chama ela de Margot Marli. Margot Marli era... Não me lembro o nome dela, uma irmã dela, que também cantou no Ministério de Música. Sim. Elas eram todas musicais, essas meninas. Elas cantavam bem. Eu te contei uma história por mensagem um dia desses, né? E aí te mandei um vídeo da música Shalom, e vou deixar registrado aqui porque eu acho muito legal. Acampamento de jovens no Rio de Janeiro em 2009. Você tinha ido lá e foi celebrar uma das missas para os jovens. Eu acho, até hoje me toca. É muito emocionante ver a experiência do jovem de uma maneira mais aprofundada e mais, né, é particular do Shalom. Eu não tenho experiência com outras realidades, então minha referência é essa. E acho esse terceiro, quarto, quinto dia de acampamento, assim, os mais, né, os 2 últimos dias, os mais assim, aprofundados e bonitos. Você vê na cara do jovem a transformação.
E eu acho que a sua missa foi no penúltimo dia, não me engano. Eu fui lá e estava lá servindo na música. E na ação de graças, eu acho que foi assim. Você nem pediu o tom. Começou, como posso colocar? Mi bemol, entrei, né? E tocamos a música na ação de graças e eu vi que foi um momento muito tocante para todo mundo. Para mim foi, até, você vê, tem mais de 10 anos, eu sempre me lembro disso. E eu ligo muito, quando eu ouço a música eu me lembro de você. Acho ela, para mim, a música, o hino da comunidade. Claro. Marcou minha vida. Para mim é muito Marcou importante minha vida, e eu me emociono com ela até hoje. E fiz uma versão lá de piano e tal, porque assim, eu tenho um afeto, eu tenho uma ligação muito grande para essa música. Essa música marcou minha vida, é um hino mesmo. Ela e Obra Nova. Eis que eu faço. Da Obra Emir, Nova, né? inclusive a original dela, no LP, quem canta é o Alberto Paiva. Ele tinha uma voz bem grave, assim. Sim. Era essa letra é da Emir, né? Não é? Contralto, né? O homem baixo, né? Baixo, né? Ele era baixo, né? Barítono. É barítono. Essa letra é da Emir, não é? Obra Nova, Eis que faço Obra Nova, é um conjunto de compositores. É a Emir, mais alguém, o Nicodemos e o Isaías Luciano. Exato. São 3 pessoas. Sim. Obra Nova. Essa história, eu tinha vontade de pegar e fazer um documentário. Tenho e acho que vou fazer um documentário com todas as pessoas que passaram pela história da comunidade, para contar esses detalhes, porque a gente entra, a gente continua, a gente morre na comunidade, tem uns que saem e não sabem. Eu acho tão importante como músico e como pessoas que têm experiência com a música da comunidade, né, de saber de onde veio e como é que foi o processo. É verdade. Né? A sua... o Wilde estava me dizendo que você participou de um festival na comunidade, né? Eu lembro que eu participei, uma das primeiras experiências também foi eu participei de um festival no Rio. Eu tenho um troféu aqui, eu não sei onde é que tá, daqui a pouco eu pego. Mas é muito legal, assim, uma coisa de metal, assim, bem pesado, com o símbolo do Shalom. Eu acho que era o que o pessoal dava na época, assim, os troféus dos ganhadores. Como é que foi? Eu participei do festival de 95. Foi um dos últimos festivais que o Shalom fez. No iniciozinho do Shalom, todo ano eles faziam um festival de música. Eu acho que era muito valoroso, muito, muito rico esse festival. E eu participei do Festival da Música Católica Shalom em 95. Tem gravação isso ainda? Tem algumas fitas de VHS aí antigas, não sei se já foi transformadas, que eles fizeram um trabalho de pegar essas VHS, porque como ela deterioriza muito fácil, parece que eles passaram para outro tipo de mídia, não sei se passaram para CD, e eles devem ter no arquivo lá, né, no acervo. Pois é, porque a gente vai passar, daqui a 50 anos tem um pessoal que fica, como é que era no começo? Não tem registro, né? Então, precisa, né? Inclusive, agora na pandemia, quando eles fizeram um trabalho de retrospectiva, saiu eu cantando nesse festival a música Ensina-me a te amar. Se por ti eu fui criado e do barro fui tirado. Aí eu vi. Eu vi esse vídeo. Né? Eles tiraram um pedaço desse festival e eu tirei 3º lugar. Ainda era o Almeida Neto, não era o Padre Almeida. Era o Almeida Neto. Muito, cheio muito de cabelo, né? Cheio de cabelo. Exatamente. Eu acho que tem foto também com o Padre Antônio Furtado, outra pessoa, né? Completamente, né? Vai passando o tempo, a gente vai se transformando. Eu vejo minhas fotos assim, de 15 aninhos atrás, já é outra pessoa mesmo. E a sua época de missionário Shalom, que na época era o quê? Ministério de Música Missionário, da comunidade Shalom, o nome, né? Era, Ministério de Música Missionário Shalom. Como é que foi? O Ministério de Música Missionário Shalom, ele começou no finalzinho de 98, início de 99. E foi gravado em 99, Eu Sou Teu Pai, com o Renato Neto à frente, né? O Renato Neto, não sei se você chegou a conhecer, era um seminarista. Neto, claro, sim. Era seminarista, chegou a ser seminarista na comunidade, depois saiu, casou, mora no Rio de Janeiro, inclusive. Hoje ele mora no Rio. E o primeiro missionário Shalom, a primeira composição foi Renato Neto, Débora Moraes e Ana Dávila.
O Sim. Renato Neto passou um pouco menos de um ano, e eu entrei no lugar do Renato Neto, pegando a mesma composição feminina do vocal, né? Então eu fiquei no lugar do Renato Neto, e aí a Débora Moraes, que tinha uma voz assim maravilhosa. Tem ainda, né? Tem incrivelmente, né? E a Ana Dávila, éramos os três, digamos assim, só que cantava, e tinha umas pessoas do back vocal, do qual o Cristiano Pinheiro estava começando, era bem novinho no back vocal. A Ana Gabriela era bem novinha, eles têm mais ou menos a mesma idade, o Cristiano e a Ana Gabriela. É mesma idade. Eles eram backs vocais também do Missionário na época. A Lígia, né? Lígia é sobrinha da Vevé, sobrinha do Caio. Hoje ela é médica, também ela era back vocal. Tinha outros backs vocais. A gente olha para a história assim, primeira vez que eu toquei com o Missionário, eu achava que ele já tinha 30 anos de idade. Na verdade, tinha 7, 8 aninhos, assim, né? É recente, mas é tanta história que a gente vive no Shalom que parece que são 3 vezes mais a quantidade, né? Então, a sua era a primeira formação, né, no Missionário, praticamente. Eu passei 2 anos e pouquinho, 2 anos e 3 meses no Missionário. Depois eu não consegui, digamos assim, juntar, né, conciliar a teologia, que eu estava já no final da teologia, já estava me exigindo muito. Já no final da teologia você já tem que ficar pensando na monografia que vai fazer. Aí eu estava me prejudicando muito, porque a gente viajava, né, tinha aquelas turnês, turnê, né? Tinha as turnês e tudo. Aí eu expus essa dificuldade para a comunidade, e a comunidade então achou por bem eu sair do Missionário, né? Mas viajava muito pelo Brasil ou era mais por perto, assim, no Nordeste mesmo? Como é que era? A gente fez viagens pro Brasil todo, né? A gente foi para aquele eixo lá de São Paulo e Rio, né? Fez Canção Nova, fez Século XXI, na época era muito forte. Fez Rádio Catedral do Rio, fez... Caramba, né? Fez Aparecida do Norte, né? Estava tendo um congresso nacional em Aparecida, que tinha os shows, né? Os momentos dos shows, a gente fez congresso nacional em Aparecida do Norte. Fizemos um show na praça em Guaratinguetá, que foi uma chuva que acabou com o show, uma chuva torrencial, que a água, o vento soprava de lá para cá, em cima do palco, molhou a gente tudo, a gente teve que parar o show, porque a chuva era muito forte, molhou o instrumento, molhou tudo. O show acabou no meio do show. Não, e as histórias são sempre assim, né? Eu toquei muito com Missionário e molha equipamento, vai pra dentro, para o show, volta, passa 11 horas dentro de uma van para chegar no local, dorme mal, come mal, mas aí depois no final eu acho que tem aquela sensação de eu combati o bom combate e gera bons frutos nessa história toda. Foi muito bom, ficou muito boa. Eu acho que a gente precisa registrar, eu tô repetindo isso porque eu acho que eu tenho que acreditar nessa coisa, porque o investimento num documentário da música da comunidade Shalom é necessário, mas dá um trabalhão, né? E eu queria muito poder fazer com que isso acontecesse. Vale a pena. Se precisar de mim, do meu incentivo, da minha oração e do que eu puder te ajudar, eu vou te dar força para você fazer isso. Vale a pena. Oração que puder já desde o início, eu agradeço, porque é o que mais precisa, e depois a gente vai reunindo os irmãos e aí as forças para fazer acontecer. Mas eu quero te agradecer, Padre, pela conversa e pela amizade, pela disponibilidade, atenção, e espero que esse episódio especial gere bons frutos aí para quem vá assistir. Eu queria pedir tua bênção pelo podcast. Com certeza. Obrigado também. Estamos aqui. Sempre que precisar, pode contar comigo. Amém, obrigado. Então vamos rezar a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado. Um abraço e shalom. Um abraço. Shalom.